Olá, shalom para você. Hoje eu quero compartilhar o texto aqui de Juízes capítulo 3, verso 24, diz: A mulher deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e foi abençoado por Deus, e o Espírito do Senhor começou a agir nele sobre o que ia acontecer. Nós temos aqui esse texto da palavra de Deus que fala sobre Sansão. Sansão é uma pessoa como alguns de nós que tinha tudo para dar certo, mas parece que deu errado as coisas. A Bíblia diz que Sansão nasceu de uma forma extraordinária, foi um nascimento singular. Deus, através do anjo, apareceu ali para Manoá, e eles viram e conversaram. Deus disse que Sansão seria uma pessoa separada. Sansão é uma figura extraordinária lá do Velho Testamento, e a Bíblia diz que ele adquiriu força de Deus, vindo do Espírito Santo, e ele venceu batalhas, venceu inimigos com uma queixada de boi, destruiu um exército, ele arrancou portões, colocou nas costas e levou embora. Sansão fez uma guerra quase sozinho com os filisteus naquela época. Mas ele era um cara escolhido de Deus, e a Bíblia diz que ele era chamado nazireu. Ele não podia cortar os seus cabelos. Então ele foi afastado de bebidas fortes e teria que ser um homem dedicado ao Senhor. E Deus usaria ele extraordinariamente, mas ele teria que ter esses compromissos com Deus. Mas a Bíblia diz que Sansão, indo certa feita num caminho, ele viu lá uma moça, ficou apaixonado por essa mulher, e seus pais disseram para ele: olha, não tem tantas mulheres aqui nesse lugar, Israel, que você possa casar. Você vai casar com uma pagã, uma mulher que não é temente a Deus, que tem outros deuses estranhos. E ele colocou aquilo no seu coração e disse que ia fazer isso, né? Então, Sansão, a primeira coisa é que ele foi ao lugar errado e com a cabeça errada. A Bíblia diz que ele desceu na cidade de Timná, e ali ele viu uma moça filisteia, em Juízes capítulo 14, no verso 1. E essa mulher despertou a atenção dele. E ele acabou descendo de um nível, não tirou o filtro que ele deveria ter, e esqueceu tudo aquilo que ele havia aprendido com os pais, aprendido com a lei mosaica. E ele foi então para um lugar errado, com a cabeça errada. Ele escolheu o caminho errado. Sansão, ele tinha tudo para fazer coisas certas. Então você já deve ter ouvido falar de Dalila e tantas coisas mais, né? Mas um problema de Sansão é que ele foi com o propósito errado e com o coração enganoso. Ele teve uma paixão. Nessa paixão que ele teve, ele esqueceu tudo. Isso, mais ou menos, nós estamos vivendo isso no mundo atual, do egocentrismo. Então, as pessoas hoje, elas vivem para si e por si. Então, casamentos são desfeitos, lares são espedaçados, as pessoas trocam de igreja como trocam de roupa. Isso é uma coisa muito difícil nos dias de hoje. Tenho conversado com vários pastores, e pastores que acompanham famílias inteiras, se convertem, são ajudadas, abençoadas, mas em algum momento da sua vida elas abandonam, esquecem tudo aquilo. Então, esse problema que nós vivemos na família, vivemos hoje a falta de raízes. Então, a sociedade está manipulando o ser humano de uma forma que você precisa ter esse carro, precisa ter aquela casa, precisa ter aquela igreja. Então tudo vive em forma de um tipo de mercado, né? Então ele foi com o propósito errado, com o coração enganoso.
Lá em Juízes 14:2 diz assim: voltou-se para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: eu vi lá em Timná uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim. E o texto diz assim: porque eu quero casar com ela. Assim, é aquela história lá do Novo Testamento, quando aquele homem disse assim, Jesus conta aquela história daquele homem que construiu vários celeiros porque a colheita foi muito grande. Ele disse assim: eu vou construir, eu vou me alegrar, eu vou me regozijar, eu. E aí Jesus disse: você é louco, hoje eu vou te pedir a tua alma que você vai dar para mim. Então essa ideia desse egocentrismo que nós vivemos é uma ideia de Sansão. E aquela ideia que Jesus quebrou lá na ceia, quando ele pega lá os seus discípulos e começa a lavar os pés dele. Jesus deles diz assim: quem quer ser o primeiro no meu reino tem que ser o último. Então essa ideia de serviço. Então servir na sua casa, servir a sua mulher, servir seu marido, essa ideia de você ajudar, né, você fazer parte seja marido, filho, esposa, fazer parte, né, daquele negócio, daquela família, parte daquela igreja. Então eu não vou mudar de igreja, eu vou arrumar aquilo que a minha igreja precisa ser arrumado, eu vou fazer daquilo que me abençoaram, bênção para os outros, né? Mas essa ideia de eu ser feliz, então é a ideia dos dias de hoje, é a ideia de Sansão. Eu preciso ser feliz. Então, ele disse isso, né? Eu quero me casar com ela. Terceira coisa é que ele foi com a intenção errada. Então, essa intenção é uma ação, além de ter o propósito, uma ação de vida errada. Então, a gente está no lugar errado, está com o propósito errado. E a intenção errada, a gente vai não chegar a lugar nenhum. Por isso que Jesus disse, né, que nós temos que carregar a sua cruz. E Paulo fala sobre isso, né? Eu estou me esmurrando, debatendo, seguindo um alvo. Então Sansão é a figura típica de uma pessoa que tinha tudo para dar certo, mas deu tudo errado. E infelizmente a gente viu a situação e a história dele, né, que chega até no final, acabou ficando cego, sendo colocado diante para rodar um moinho, né? São coisas assim. Agora o problema então dessa situação toda de Sansão é sua autossuficiência. E ele diz assim: consiga para mim. Eu penso assim, ponto. Eu acho que esse é o negócio. Então a falta de flexibilidade, essa autossuficiência que nós vivemos também nos dias de hoje, Sansão viveu. Bom, eu sou suficiente, eu quero, eu posso. Isso é um grande problema do evangelique, né, que se prega nos dias de hoje. Eu quero, eu vou fazer, eu consigo. Então a gente esquece daquilo que está lá em Tiago, quando a Bíblia fala: se o Senhor quiser, iremos a tal lugar, compraremos. Então, se o Senhor quiser. Então, Sansão, nessa autossuficiência dele, ele acabou fazendo uma coisa errada, né? Entregou-se ao errado. Entregou-se ao errado. De vez de ele entregar a sua vida, aquilo que Deus tinha como propósito, ele entregou-se ao errado. Entregando-se ao errado, ele já perdeu a bênção de Deus. E os pais disseram para ele: você tem que ir lá nos filisteus incircuncisos para conseguir essa esposa. Então lá na história mais para frente você vai ouvir falar dessas histórias de Sansão, no livro de Sansão, e as coisas que vão suceder depois, né? Mas nós temos o gigante Golias, que era um filisteu do qual Davi lutou contra ele e venceu. Então, Davi venceu aquele gigante com apenas algumas pedrinhas, uma funda, mas dizendo assim: você vem em nome do seu Deus, do seu exército, eu vou em nome do Senhor dos exércitos, o meu Deus. Sansão esqueceu de tudo isso.
Então Sansão, para a gente pensar por que Sansão tinha tudo para dar certo e deu tudo errado. Primeiro que Sansão brincou com a vida. Ele fez concessões que ele não devia fazer. Quando você brinca com a vida, quando você brinca com os erros, quando você brinca com o fogo, você acha que não vai se queimar. Sansão, ele brinca com aquilo que era sagrado. Sansão brinca com aquilo que Deus tinha dado direção para ele. E apesar dele saber tudo isso, ele brincou com a vida. Brincando com a vida, ele perdeu as oportunidades que Deus tinha dado para ele. Então, Deus te deu uma única vida. Então você não pode viver a sua vida errada. E a segunda coisa, Sansão fracassou nos seus compromissos, que era amar a Deus em primeiro lugar. Então, ele fracassou no propósito que Deus tinha para ele, de amar a Deus sobre todas as coisas. Então, que Deus possa, assim, cuidar de você, e você possa pensar nisso. Aonde eu posso ir que é o lugar errado, com a cabeça errada? Aonde eu posso caminhar num propósito errado, com o coração enganoso? A Bíblia diz que o coração é enganoso. E quem o conhecerá? Então, não a Bíblia tem um propósito para você. As pessoas dizem assim, muitas vezes chegam para mim e falam assim, eu orei tanto para isso. Mas eu do outro lado, estou vendo, falo assim, essas orações, Deus não respondeu. Porque Deus não responde esses tipos de orações absurdas e bobas, né? Estou orando para isso, orando para aquilo. Mas Deus já tinha um propósito, e nós é que quebramos o propósito de Deus. Então, mesmo às vezes que até o pastor da igreja oriente espiritualmente, as pessoas dizem, mas eu orei. Então, muitas vezes acontece isso comigo. A pessoa diz assim, eu orei por isso. Se você orou, o que você veio falar comigo, não é? Qual que é a sua ideia de vir conversar comigo se você orou? Né? Quem sou eu se você já orou? Mas a verdade é que aquilo tudo está por trás da pessoa, um egoísmo. Né? A pessoa está divorciando, eu orei por isso. Está mudando de igreja, eu orei por isso. Então é um egoísmo, né? As pessoas deviam ser mais sinceras, né? Dizendo assim, eu quero, eu vou fazer, não concordo, mas isso é o problema de uma próxima vez que vamos conversar. Então, que Deus te abençoe, mas você possa mudar sua concepção de vida e tenha boas intenções, bons propósitos. Siga o seu caminho, né? E não faça como Sansão. E assim, Sansão fez isso, teve toda lá uma série de circunstâncias. Lugar errado, propósito errado, intenção errada, entregar-se ao errado, brincar com a vida, fracassar nos seus compromissos com Deus. Que você faça tudo isso ao contrário, e Deus vai te abençoar e você vai ter uma vida extraordinária e feliz. Fica com Deus, até a próxima semana e compartilhe aí com os seus amigos se você quiser.